Shalom, igreja linda do Senhor. Eu creio que eu não tenho muito o que falar essa noite. Não tem muito o que se dizer, porque o próprio Deus, ele se explica. E quando Deus está na casa, irmãos, quando Deus está presente, quando Deus está no ambiente, não se precisa falar muito, sabe? Eu sinto uma presença de Deus aqui muito poderosa. Não essa noite, eu estou falando desse lugar, sabe? Que também está aqui esta noite, essa presença, sabe? Uma graça de Deus sobre as nossas vidas, uma graça, apóstolo. Sabe, tem uma graça de Deus, irmãos, repousada aqui nesse lugar. Sabe, tem um versículo que diz que a gente deve fazer do Senhor a nossa habitação, mas eu sinto que o Senhor resolveu habitar no nosso meio. Ele mudou um pouquinho as coisas, falou, vou habitar lá, né? Sabe? Não é porque a gente tem preferência, não é porque Ele deu cartão internacional pra gente, não. Ele resolveu repousar aqui por um tempo. Aproveita a permanência do Senhor na sua vida, nesse local. Aproveita, suga tudo. Aproveita para deitar a cabeça no colo dele. Aproveita para chorar, se você tiver vontade de chorar, talvez de alegria, talvez de tristeza. Ele está aqui emprestando seu colo para mim e para você nesse tempo. Tem me vindo tempos aqui, irmãos, eu fiquei de férias, né? Tirei 30 dias. Queria até mais um pouquinho, mas o Senhor falou que até 30, até 40 dá. Depois de 40 dias a gente já fica perdido no deserto, vira 400 anos. Falei, então tem que voltar rápido, né? Porque eu fiquei 30, mais uma semana, 37, quase encostei no 40. Eu falei, eu preciso voltar para não me perder. Mas na live, nos cultos, a gente sentiu uma presença aqui que não saiu desse lugar, que permanece nesse lugar, muito poderosa. E eu queria glorificar o nome de Deus dessa casa, de cada membro desse lugar, sabe? Por cada um visitante que entrou por essa porta hoje, pela vida dos apóstolos, pela Júlia que paga o preço junto, né? Porque a presença de Deus não repousa em qualquer lugar. Deus, quando escolhe uma casa, é porque os donos da casa dão liberdade, liberalidade para que ele fique. Por isso que ele está no nosso meio, amém? Glória a Deus. Sem delongas, se eu chorar um pouquinho, eu não sou chorona, mas ando nos dias assim, muito chorona. Às vezes só em falar alguma coisa eu já estou chorando. E eu não sou chorona, mas Deus faz como quer. Talvez seja uma área da minha vida que Deus esteja me quebrando, né? Preciso chorar mais, me derramar mais. Êxodo capítulo 3. Paulinho que está na mídia? Não, nosso queridão ali. Coloca o tema aí da mensagem para mim, queridão. Eu vou tirar o sapato. Estou em casa, né, irmão? Na casa dos outros a gente não pode fazer isso, né? Mas em casa, irmãos, eu amo ministrar em casa, porque a gente pode ficar à vontade. Tá lá, ó. Cuidado. Produto altamente inflamável. Quando eu disse que eu não tinha muito o que ser falado, porque o próprio Deus vai falar, é porque nós estamos diante, Projeto Viva, você que está na live, de um produto altamente inflamável, que é o fogo do Senhor, que é a presença de Deus. E esse lugar, queridos, é um lugar perigoso. Uma vez eu ouvi um pregador falar assim: Deus está aqui. Eu quero te dar uma boa notícia. Aí ele falou: também quero te dar uma má notícia. Deus está aqui.
Porque o produto, ele é altamente inflamável. Não tem como, irmãos, você estar diante do fogo, diante da presença, diante do poder de Deus, e esse fogo não te aquecer, e esse fogo não te queimar, esse fogo não consumir o teu coração, esse fogo não te animar, não te reavivar, não fazer com que você encoste no seu irmão e ele também se sinta aquecido. Por quê? Porque é o fogo do Senhor. E aonde o Senhor está, grandes coisas acontecem. Aonde o Senhor está, a cura, a milagre, a salvação, a libertação, a poder, a glória, a grito de júbilo, a alegria. A tristeza se torna em alegria, o luto se torna em vida, o morto ressuscita, o cego volta a enxergar, aquele que não cria mais volta a crer, aquele que saiu de casa fugitivo volta para casa. Aquele que já tinha fecho a porta falou: aqui eu não entro mais. O Senhor abre a porta novamente e fala: é aqui que você vai entrar, porque aonde Deus está é do jeito dele, é da maneira dele, é conforme ele quer. É por isso que eu amo falar do fogo, irmão. Eu amo falar da presença de Deus, porque quando a gente está diante da presença de Deus, não é mais do nosso jeito. Diante da presença de Deus, só nos basta tirar a sandália e nos aproximar dele. E esse texto que o Senhor vai nos conduzir essa noite, fala muito bem a respeito disso. Que diz o texto que Moisés apacentava no deserto. Ele estava no monte, levou as ovelhas do seu sogro Jetro. Levou as ovelhas, estava apacentando as ovelhas, levou para comer capim, levou para beber água. E ali naquele local, ele começou a ver uma sarça pegar fogo. Normal no deserto, porque a sarça, um arbusto diante de um sol quente, desértico, de fato, ela pega fogo. Porém, Moisés estranhou, o que chamou a atenção de Moisés foi que aquela sarça, o fogo pegava nela e ela não se consumia. Ela continuava queimando. E o sol estava quente, o fogo estava alto, mas ela não virava cinza. Ela não virava fuligem. Cadê a fuligem? Não tem. Só tinha sarça, Deus falando, Moisés e a poucas ovelhas do seu sogro Jetro. Eu creio que aquelas ovelhas, apóstolo, era pentecostal. Não era tradicional, não. Porque se fosse tradicional, aqui no Viva não tem ovelha tradicional. Amém? Amém? Amém, tá fraco, amém, querido. Nada contra os tradicionais, mas não tinha. As ovelhas deveriam ser pentecostal. Porque se fosse algumas que eu conheço, não sei você, iria correndo pegar água para apagar o fogo. Que isso? Como é que uma sarça pega fogo e não se consome? Cadê a fuligem? Não tem. E Deus, irmãos, nessa passagem, Moisés olha aquela sarça. Na Bíblia original diz, não fala assim, e Moisés se virou para lá. Diz que Moisés se aproximou. Ele teve desejo de se aproximar quando viu. Ele parou por uns minutos aquilo que estava fazendo. A atenção dele, quando ele sentiu a presença de Deus, quando ele sentiu o fogo, foi parar aquilo que ele estava fazendo. Foi parar de pensar aquilo que ele estava pensando. Talvez ele estivesse pensando o que ele ia levar para casa para se alimentar. Talvez ele estivesse pensando no dia seguinte. Talvez ele estivesse pensando no seu passado. Talvez ele estivesse pensando como ia agradar sua esposa. Ele parou de pensar, porque a sarça, a presença de Deus, chamou a atenção de Moisés. E diz o texto que ele quis se aproximar daquilo que ele estava vendo. E Deus, para não deixar com que ele fosse consumido pelo fogo, falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E diz o texto que Moisés tirou, porque até ali era Deus falando com Moisés, era Moisés ouvindo Deus falar. E Deus fala para ele: Moisés, você está próximo demais, você está se aproximando.
Você está me ouvindo falar, mas se você se aproximar, se você quiser falar, você vai ter que tirar a sandália dos seus pés. Se você quiser que eu te ouça, você vai ter que tirar a sandália dos teus pés. Com a sandália você só vai me ouvir, mas você não vai poder falar. Até porque era um costume da época, quando se entrava num templo religioso, seja ele qual for, de Deus, dos deuses do Egito, era costume se tirar a sandália dos pés, em reverência àquele Deus que se estava adorando. Se tirava a sandália dos pés em respeito àquele Deus. E aquele lugar ali, como o próprio Senhor falou, aqui é terra santa. Eu estabeleci aqui hoje a minha presença, então tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando em local santo. Não é de qualquer jeito que entra na minha presença. E diz o texto que Moisés, ele rapidamente, podemos imaginar que ele tirou a sandália dos pés, porque a partir dali, ele não só ouviu o Senhor, mas ele começou a ser ouvido pelo Senhor. Porque às vezes nós ouvimos o Senhor, ouvimos a direção de Deus, mas o Senhor não nos ouve. E é necessário tirar sandália. Sandália fala de humildade. Sandália fala de tirar o orgulho. Sandália fala, irmãos, de tirar a maquiagem. Porque diante do fogo do Senhor, como é a Júlia que entende de maquiagem, Prime, né, Júlia? Como é o nome de outra coisa para a maquiagem ficar? Fixador de maquiagem, né, que borrifa no rosto. Diante do fogo do Senhor, irmão, a maquiagem derrete. Diante do fogo do Senhor, a roupa, o traje bonito, vira cinza. Diante da presença de Deus, irmãos, o nosso diploma da faculdade, o nosso título, vira tudo cinza. Deus já tinha tirado a roupa que Moisés tinha ganho lá no Egito. Moisés agora estava vestindo a roupagem da terra de Miriam, na terra de Midian, onde ele estava. Ele já estava ali há 40 anos, mas tinha sobrado a sandália. Moisés, se tu quiser entrar na minha presença de fato e sentir o calor da minha presença, você vai ter que tirar a sandália. Você vai ter que se despir. Tem algo aí contigo ainda que precisa ser tirado. Você tirou quase tudo, mas falta uma coisa, tirar a sandália. Falta uma coisa, você deixar o orgulho. Falta uma coisa, você deixar a soberba. Falta uma coisa, Moisés, para que você seja ouvido por mim, porque eu tenho direcionamento para te dar. Mas eu preciso fazer isso para uma pessoa humilde. Eu preciso fazer isso, Moisés, para uma pessoa que quando eu der uma ordem, ela baixe a cabeça e não procure entender como nem quando eu vou fazer, mas que ela obedeça de fato. E assim diz o texto que foi, que assim mesmo aconteceu. E o que eu quero falar com isso, irmãos? Que esse fogo, irmãos, do Senhor que arde, não sei se vocês viram ali, está quase parecendo uma sarça ali, né? Pegando fogo ali, foi de propósito. Essa sarça, irmãos, nunca mais apagou. Vamos ler o texto, porque senão os religiosos vão falar, não leu nem o texto, não abriu a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Êxodo 3. Eita, labasse. Vamos a partir do versículo 4, diz assim: E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e disse ele, eis-me aqui, Senhor. E disse, não te chegue para cá, Moisés. Primeiro tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. No versículo 10 diz assim, vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O Senhor falou assim, Moisés, eu te chamei, eu te escolhi. Depois de toda a conversa que os dois tiveram,
A palavra de Deus fala que Moisés temeu olhar para o Senhor e virou o seu rosto. E a partir dali, o Senhor começa uma conversa com Moisés, falando: Moisés, eu estou vendo, esse tempo todo eu estou vendo o que o meu povo está passando no Egito, a escravidão, o sofrimento, as enfermidades, eu estou vendo tudo. E aí no versículo 10, Deus dá a grande notícia para Moisés: Moisés, eu estou vendo isso tudo, mas eu preciso de um libertador. Você está vendo fogo? Estou, Senhor. Sacrifício é você. O cordeiro é você. Porque onde tem fogo, irmãos, tem sacrifício. Aonde tem fogo, o Senhor exige sacrifício. O fogo nunca é pelo fogo. O Senhor não desperdiça fogo. Como eu na minha casa, às vezes desperdiço lá o fogo do gás, fica ligado. Eu na pia, esqueci ligado, o gás está caro, tem que desligar. O Senhor não desperdiça fogo. Aonde tem o fogo do Senhor é o propósito. E tinha o fogo. E Deus deve ter falado para Moisés: Moisés, tu está vendo fogo? As ovelhas devem ter ficado: eita, cadê o cordeiro? Será que sou eu? Eu acho que é você. Você está mais limpinha do que eu. Mas não era as ovelhas, era Moisés que Deus queria para o sacrifício. E aí a partir dali Deus começa a falar para Moisés o que queria de Moisés. Falou: Moisés, eu te escolhi. Eu sei que você matou um homem no Egito. Eu sei que você fez tudo errado. Eu sei que você escondeu o corpo desse homem na areia. Eu sei tudo. Eu sei que você fugiu porque você teve medo. Mas eu quero que você volte lá no Egito. Eu quero que você volte no teu passado. Porque há 40 anos atrás, Moisés, você era uma sarça brilhante, bonita, pomposa, folhas verdejantes. E quero te falar mais, eu estou aqui conjecturando, eu quero te falar mais, Moisés. Foi eu que te levei para esse deserto de Midian. Foi eu que te levei para o deserto. E quer saber mais, Moisés? O deserto de Midian foi feito sob medida para você. Foi para que você cumprisse o meu propósito. Porque você era uma sarça bonita, mas não era inflamável. Você era uma sarça que tinha diploma lá do Templo do Sol no Egito, mas você não inflamava. Você era uma sarça inteligente, mas você não inflamava. Você aprendeu sobre a engenharia do Egito, mas você não inflamava. Então eu te levei para o deserto para que você secasse. Eu não sei se isso te alegra ou se isso te entristece. A mim me alegra, queridos. E o Senhor fala para Moisés: esse deserto que você foi, eu te levei. Eu precisava te secar. Era essa sarça comum, essa sarça humilde, essa sarça que eu falo, que eu desço como fogo e automaticamente quer se aproximar de mim. Uma sarça que não foge da minha presença, uma sarça que fica quando eu estou, uma sarça que não tem pressa de sair enquanto o fogo está queimando. Sabe por quê, irmão? Nós estamos vivendo dias em que a sarça está queimando e os Moisés estão com pressa de sair da presença do Senhor. Uns porque não querem tirar a sandália, uns porque não têm o temor de Moisés, como está no versículo 6. Querem entrar na presença de qualquer jeito. Se é para entrar com sandália, então não entra. O Senhor quer mandar como é que eu tenho que adorar a Deus? Mas o anjo está mandando tirar a sandália. Mas eu não estou em nenhum templo religioso. Eu quero adorar do meu jeito. Eu quero adorar um jeito que não me custe nada. Eu não quero parar o que eu estou fazendo. Eu não quero deixar as ovelhas pastarem sozinhas. Não. Por que eu não posso voltar outra hora? Porque Moisés é assim, irmãos. O espírito de Moisés é assim. Não quer parar. O fogo está descendo, está lambendo, irmãos. Mas tem pressa de sair da presença. Sabe, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, irmãos, que não só no Brasil, que quando o avivamento chegou no Brasil, o avivamento já estava acontecendo na Europa, Estados Unidos, País de Gales, China. Pasmem vocês, irmãos, um dos primeiros avivamentos que aconteceu depois de Pentecostes foi na China. Dá para acreditar, irmãos? No regime hoje da China, religioso e político, que o maior avivamento, não é o maior porque de tamanho, mas o maior porque durou mais tempo, 10 anos, foi na China. E foi encabeçado por 2 mulheres. E 2 mulheres, meu Deus. 2 mulheres, irmãos, que eram de igreja tradicionalíssimas. Não posso falar o nome aqui, por ética.
A maioria dos avivalistas, amados, saiu de igrejas tradicionais. O missionário que saiu da Suécia, irmãos, e veio para o Brasil, ele foi expulso ainda na sua juventude do seu país, porque lá não se podia pregar sobre o fogo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Então ele foi expulso da igreja dele, porque falavam para ele: aqui tu não pode pregar batismo com o Espírito Santo. Ele foi avivado dentro da igreja dele, só ele, o fogo desceu sobre a vida dele. Porque o fogo não tem lugar para descer, irmão. Ninguém consegue parar o fogo. Os homens estão tentando até hoje parar o fogo e não conseguem parar o fogo. O fogo não para, o fogo não cessa, o fogo não se cansa. E esse missionário, quando ele ia pregar, olha, você não pode pular, você não pode ir para lá e para cá, você tem que pregar aqui, olha para frente, para o público da direita e da esquerda e para a galeria só, porque é mais ético. Pede o povo para bater palma, porque falar em línguas é meio, sabe, é meio pobre, é meio, não traja bem falar em línguas, fica uma gritaria no meio da igreja. E o irmão começava a pregar e as pessoas não queriam ir embora. E não tinha hora para acabar o culto. Tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar, porque o povo não queria ir. O povo queria buscar a presença de Deus. Enquanto tinha fogo, o povo queria ficar no fogo. E aí esse irmão saiu da Suécia, falou: não me querem aqui não, me expulsaram, vou para o Brasil. Eita glória. 1910 ele chega no Brasil. Conseguiram acabar com o fogo, irmãos? Não, porque o fogo ele pode mudar de intensidade, ele pode mudar de lugar, ele pode até mudar de cor, mas ninguém consegue apagar o fogo. Homem nenhum consegue apagar o fogo do Senhor. E esse homem veio para o Brasil e tocou fogo no Brasil. E até hoje, irmãos, o fogo pega no Brasil. Até hoje ninguém consegue apagar o fogo no Brasil. Porque ele pega na igreja, ele pega na tua casa, ele pega na minha casa, ele pega no teu trabalho. Aonde você der oportunidade, ele pega. Ele desce, ele vem, ele aquece. É o fogo do Senhor que nós estamos falando, irmão. Não é qualquer fogo, não é qualquer fogueirinha, é do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse fogo incendiou o Brasil. Chegou em Belém do Pará primeiro e foi incendiando. Por isso nós temos as igrejas pentecostais hoje. E ninguém consegue a benção louco. Por que eles falam em mistério e não tem intérprete, irmãos? O Senhor quando vem do jeito dele. É da maneira dele. Não bota forma no Senhor. E uma característica, irmãos, do fogo do Senhor é se apresentar de maneira diferente, em lugares diferentes, para confundir os incrédulos. Cada avivamento que foi derramado na Bíblia e na história, irmãos, teve uma característica, deu ênfase a uma determinada situação, a uma determinada coisa, tinha um propósito específico. Nenhum avivamento, irmãos, foi igual ao outro. Nenhum fogo desceu da mesma maneira. Sabe, o fogo quando desceu na China, irmãos, pasme. Eu li isso hoje, irmãos, achei interessantíssimo. Nessa época na China tinha muitas minas de carvão. Pensa aí, irmãos. Era aquilo que trazia recurso para a cidade onde desceu o avivamento. Então existiam muitos cavalos, carroça para trazer esses carvões, pedras preciosas dessas minas para a cidade. E os cocheiros, irmãos, acostumados a tratar os cavalos só obedeciam assim, com xingamento, palavrão, nomes impróprios. Mas quando o avivamento desceu, irmãos, diz que os bares foram fechados, porque as pessoas não queriam ir mais para o bar. O jogo de futebol teve que sair de domingo, porque as pessoas não iam mais ver o futebol no domingo, porque as pessoas queriam estar na congregação, queriam estar no fogo. Os prostíbulos foram fechados, porque não tinha mais cliente. As prostitutas não queriam mais se prostituir. Ei, rabalabandure calalabácia. Os cavalos teve que ser substituídos para serem reformados. Creem nisso, irmãos? Para aprender uma nova linguagem, porque a linguagem que os cocheiros falavam, glória a Deus, aleluia, os cavalos não obedeciam. Vai para cá, glória a Deus, o cavalo ia para lá. Ele não entendia aquela linguagem nova, então retira os cavalos.
Retira os cavalos para que eles aprendam uma linguagem nova. Eles agora vão aprender a obedecer do jeito de Deus. Compra cavalos novos que obedeçam na linguagem de Deus, na linguagem do reino, na linguagem do céu. Irmãos, e tem crente hoje em dia que não obedece a Deus. O fogo está descendo, irmãos, e o povo está procurando, mas por que desceu hoje? Por que está demorando? Por que está falando demais? O apóstolo começa um culto, não termina na hora. Pelo amor de Deus, tem que ter ordem, decência, irmão. Deus não tem ordem. Se tem uma coisa que Deus não tem, é ordem, irmãos. Ele faz do jeito dele, Ele faz na hora dele, Ele faz quando Ele quer, com a roupagem que Ele quer, em quem Ele quer. Ele pega a sarça que Ele quiser, irmão. Ah, mas Moisés era assassino, mas Ele queima essa sarça, irmão. Ele tira o que é lixo, Ele purifica o que tem que ser purificado. É o fogo do Senhor, irmãos. Quem entra no fogo do Senhor não sai de qualquer maneira. Não consegue mais viver de qualquer maneira. Não consegue viver mais sem sentir o calor desse fogo. Você conseguiria, dona de casa, com facilidade hoje, voltar para o fogão na lenha, acender a lenha com facilidade? Não, sabe por quê? Acostumamos com o fogão elétrico. Ó, só apertar o botão. Não tem nem mais fósforo. É só apertar o botão. Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já sentiu, irmãos, a presença do fogo, não consegue ficar em outro lugar que não seja na presença do fogo. Não consegue estar em outro lugar. Aquilo que faz, faz com fogo. Aquilo que faz, faz com vontade. Aquilo que pensa, pensa com vontade. Se é para sofrer, sofre com vontade, irmãos. Mas não sai do fogo. Permanece no fogo. Chora no fogo. Lamenta no fogo. Mas não foge do fogo. A gente sabe que o fogo, irmão, significa, representa a presença de Deus. E qual é a intenção de Deus, irmão, quando Ele vem em forma de fogo? É purificar ou consumir, irmão. Ou Ele purifica ou Ele consome. Ele purifica a mim e a você, pecadores indignos, mas que se arrepende todo dia dos seus pecados. Mas Ele consome também os santos que tem muita dignidade e não se arrepende. Moisés era um desses santos, irmãos. Não, Moisés era um pecador indigno, porque diz que diante da presença de Deus ele temeu. Diante da presença de Deus ele obedeceu. Ele nem questionou: Senhor, mas por que tirar a sandália? Eu vou tirar a sandália. E Deus falou para ele: Moisés, se prepara, eu escolhi você. E a gente pensa assim: o fogo de Deus vai vir. É normal, eu também penso, irmão. O Senhor vai me enviar, né? Agora minha vida vai explodir. É por isso que muita gente esfria, irmãos. Minha vida agora vai explodir. Por quê? Porque o fogo desceu, eu estou diante do fogo. Então eu vou ganhar mais dinheiro. Então tudo que eu estou pensando, que eu sempre quis, vai acontecer na minha vida. Pode acontecer, vai, mas é no tempo de Deus. Descansa no Senhor, irmão. Olha a notícia que Deus deu a Moisés. Moisés, tu está diante do fogo, mas é para tu voltar para o Egito. Senhor, mas eu já estou aqui em Midian. Estou bem aqui em Midian. Estou bem, Senhor. Já casei. Tenho sogro. Estou tranquilo. Tem umas ovelhinhas aqui que eu cuido. Não, volta para o Egito. Eu escolhi você para libertar o povo. O fogo tinha um propósito na vida do Moisés, libertar. Você sabe por que o fogo queima na tua vida? Sabe o propósito do fogo? Pergunta a Deus, irmãos. Tem um propósito para o fogo queimar a tua vida. Fogo que queima por queimar, consome, irmãos. Entende? Na vida de Moisés era para que ele fosse libertar o povo. Não tinha problema ele cuidar das ovelhas de Jetro, seu sogro. O problema é que ele não estava cuidando das ovelhas de Deus que estavam perdidas no Egito. Às vezes o Senhor nos chama para cuidar da ovelha de outro. Mas tem momento que o Senhor quer que a gente cuide das ovelhas dele. O Senhor está falando com alguém aqui, eu não sei quem é. Sabe? Está com a vida assim descansada, já tranquila. Senhor, não me tira daqui não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Está tudo amarradinho, tudo tranquilo. O Senhor está falando para você: ou você sai, ou você vai ser consumido. Não é que você está fazendo nada de errado, não. Está fazendo certinho. Mas só que o Senhor quer que você faça uma coisa mais certa.
Eu costumo falar, irmãos, que quando a gente não consegue fazer o certo, faz menos certo, mas não faz errado. Dá para entender? Porque quando a gente faz errado, irmãos, o fogo consome. E quando o fogo consome, aquilo que era para ser um arbusto bonito, começa a inalar, não, a espalhar aquela foligem preta. Alguém já teve na sua casa aí aquela foligem preta quando queima mato? Alguém mora perto de mato? Lá em casa é toda hora o quintal, irmãos. Queima um mato lá que eu não sei de onde é, que toda hora aquela foligem preta, eu chego em casa, está tudo tomado. E aquela foligem, irmão, não adianta passar pano, porque quando você passa pano, suja mais ainda. Para tirar a foligem tem que jogar água. Sabe? Não adianta você querer passar pano, não adianta você querer esconder que não... Irmãos, porque quando a pessoa é santa, que não se arrependeu, ela vai deixar foligem, porque o fogo vai consumir. E não vai consumir para matar, não. É só para a gente identificar que se tem foligem, é porque é santo, irmãos, que não se arrependeu. Ainda não é um pecador indigno, cheio de arrependimento. Sabe? É isso que o Senhor quer. Um pecador indigno, cheio de arrependimento. E aí, irmãos, a gente pensa assim, bom, o Senhor veio, o Senhor se manifestou, mas aquilo que eu pedi a Deus, aquilo que estava no meu coração, aquilo que eu pensei que o Senhor fosse fazer, o Senhor não fez. Aí o que acontece? Vem o esfriamento espiritual. Porque a gente deixa de buscar o poder de Deus, a gente deixa de buscar a força de Deus. É aí que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Porque não é porque o Senhor não me deu naquela hora que eu desejei aquilo que eu queria, que eu tenho que parar de buscar o fogo, que eu tenho que parar de me aquecer. Não, eu tenho que aquecer ainda mais. Efésios capítulo 6, irmãos, se eu não me engano, no versículo 10, fala assim, o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E logo nos versículos abaixo, a instrução do apóstolo Paulo era para que o povo, irmãos de Deus, vestisse a armadura de Deus, colocasse o fardamento, colocasse a armadura. Mas antes de colocar a farda, antes de colocar a armadura, ele fala, revistam-se do Senhor e da força do seu poder. Porque o que adianta, irmãos, um soldado fardado, armado, mas sem força, sem poder, não resolve na guerra. Não resolve na guerra. Naamã era general, irmãos. Tinha armadura de guerra. Ele tinha farda. Diante de Eliseu, o profeta de Deus, vai tomar banho, tira a farda. Vai tomar banho, tira a armadura. Vai se lavar no Rio Jordão. Mas é sujo, mas eu preciso que você vá dar um mergulhinho lá no rio sujo. Eu preciso que você tire a sua farda. Você está até com a farda, mas você não tem força, você não tem poder. Eu preciso que você tenha poder. Romanos capítulo 11. Eu amo Paulo, irmãos, eu amo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala com a igreja ali de Romanos, que a maioria ali estavam congregando, que estava chegando, era de gentio. E ele adverte, dando um conselho ao mesmo tempo. Ele fala, gentios. Em algumas traduções ele está chamando esse gentio de zambujeiro, que era irmão da oliveira, mas não produz oliveira, não produz fruto. O zambujeiro só começou a produzir fruto quando foi cortado da sua origem e foi enxertado na oliveira verdadeira. E aí ele começou a dar fruto. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, cuidado vocês, é uma advertência, cuidado. Porque Deus não poupou nem os ramos de oliveira natural verdadeiro. Porque eles esfriaram no poder de Deus, eles esfriaram na fé. Deus endureceu a cerviz dele para que eles não sentissem o fogo do Senhor. Para que vocês, gentios, tivessem a oportunidade de entrar e sentir o mesmo fogo que eles estão sentindo. Então, cuidado. Não cesse de buscar o fogo. Não pare de buscar o fogo para que vocês também não sejam cortados da árvore. Mas, Senhor, é só aqui no culto, Paulo, é só aqui no culto, não, até que os dias dos gentios se completem. E quando esses dias vai se completar, irmãos? No soar da trombeta. Até lá, irmãos, é glória a Deus, é aleluia, é falar em mistério, é buscar poder de Deus, é buscar poder de alto, é buscar fogo, é buscar a presença de Deus.
Senhor sempre age na vida, irmãos, de pessoas que a gente menos espera, que estão atrás das malhadas. 300 anos, diz a história. 300 anos, irmãos, o fogo baixo. Não estava apagado, mas estava baixo. Aquele fogo que cozinha, mas a comida não fica pronta. Era esse fogo que estava, sabe? Fogo baixinho. E aí Deus pega um rapazinho, 17 anos, irmãos, que orava na madrugada, que orava de 9 ao meio-dia. Pedia: Senhor, aviva, Senhor, a minha cidade. Senhor, aviva a minha igreja, aviva a minha vida, traz avivamento, Senhor. E o Senhor, irmãos, explodiu em avivamento. A gente explodiu em avivamento nos Estados Unidos. O povo foi avivado, irmãos. Mas parece que de tempo em tempo, irmãos, depois que o povo é avivado, ele recebe tanto avivamento que ele vai se acostumando com o fogo, que ele vai achando normal. E como ele vai achando o fogo normal, ele vai tratando o fogo como se fosse normal, ele começa a colocar o dedo no fogo para ver se queima, igual criança. Ah, o fogo é fogo, bota o dedo. Daqui a pouco está tudo queimado. Aí ele para de buscar o fogo porque se tornou normal o fogo. Aí o que Deus faz? Muda o fogo de lugar. Ele já esteve em vários lugares, em várias nações, em vários países. Ele já esteve no Brasil de maneira poderosa, curando, salvando, libertando, irmãos. Eu fui testemunha disso ocular. Quem pegou aqui, irmãos, a época de Benihim? Quem pegou aqui, quem viu, irmãos? Quem vê hoje, irmão, nos vídeos? Irmãos, coisa linda. Chegavam missionários de outra parte, irmãos, tocava, paralíticos andavam. Ah, mas pastora, eu não estou vendo fogo, porque eu não estou vendo paralítico andar. Irmãos, qual é o fogo que o Senhor quer acender nos dias de hoje? Já houve o fogo da reforma protestante. Já houve o fogo, irmão, das pessoas se arrependerem. Lá na China, que eu falei das duas irmãs lá. Uma delas é Meire. Uma delas tinha o teu nome. A outra eu não me lembro se era Beth ou Berta, uma coisa assim. Eram duas mulheres. Irmãos, quando o fogo desceu lá, não precisava chamar à frente. Tinha uma característica: arrependimento. As prostitutas entravam e vinham se arrependiam. Os crentes, irmãos, que estavam na igreja adorando há muito tempo, vinham e se arrependiam. Vinham pro altar chorar porque não sentiam mais o fogo e queriam sentir. Quem tinha pecado também vinha se arrepender. Não tinha confessionário não, não tinha gabinete para amanhã nem para depois de amanhã não. O povo vinha e se arrependia diante de Deus. Em outros locais houve uma busca na Rua Azusa incessante pelo batismo com o Espírito Santo, porque qual era o propósito de Deus ali? Era edificar a vida dos crentes, não era do ímpio, era dos crentes, e dar crescimento à igreja. E esses irmãos que iam sendo acrescentados, esses que iam sendo edificados, encostava perto de uma pessoa não crente, essa pessoa era incendiada. Eu quero ir lá, porque eu estou vendo você pegar fogo, eu quero pegar fogo. Então, para cada fogo, irmãos, há um propósito. Cuidado, produto altamente inflamável. É fogo por fogo, irmãos, ou fogo pelo Senhor? É fogo por fogo ou fogo pelo Senhor? É fogo por fogo, irmão, mas é para cumprir um propósito. Talvez hoje Deus esteja te enviando, como enviou a Moisés. Talvez hoje Deus esteja mandando você avançar, avança. E você está com vontade de retroceder. E o fogo está falando para você, a presença de Deus está falando para você, avança. Não retrocede. Talvez para você, outros aqui, Deus esteja falando, retrocede. Você deixou as coisinhas lá penduradas lá para pagar? Lá no Egito? Vai lá, acerta as contas. Acerta o que você deixou lá. Porque enquanto Moisés foi lá para libertar, ele estava sendo liberto, irmão. Jesus não enviou Moisés porque ele já estava liberto. Enviou Moisés porque ele precisava de libertação. Ele precisava encarar o seu problema de frente. Ele saiu de lá fugido, com medo de morrer, tinha acabado de matar um homem. E Deus falou, volta lá e resolve o teu problema. Volta lá que eu quero te usar como libertador.
Já notou, irmãos, que quem liberta já sofreu um grande impacto de libertação na sua vida? São os grandes libertadores. Porque já passou por esse grande impacto da libertação. Aquele que cura, irmãos, a maioria das vezes já teve um momento na sua vida de enfermidade muito grande. E o Senhor falou para ele, vai lá, a maioria, irmão, dos testemunhos que eu ouvi, a pessoa enferma, às vezes, à beira da morte. E o Senhor enviando aquela pessoa para curar outras pessoas. E a pessoa com a sua enfermidade aqui. E enquanto ela ia curando, Deus ia curando ela aqui. Quando ela procurou, cadê? Não tem mais enfermidade. Sabe, hoje em dia a gente quer, irmãos, uma igreja de fast food. Eu quero ser curado, eu vou lá, Deus vai me curar, acabou. Talvez, irmãos, esse deserto que o Senhor preparou sob medida para você e para mim, irmãos, é o deserto que nós merecemos. É o deserto, irmãos, que vai fazer a gente avançar, vai fazer a gente prosperar. Não é um deserto de derrota. É um deserto para retornar, para me dar novamente, para te dar novamente a sua identidade, para você reconhecer a sua identidade. Era isso que Deus estava falando para Moisés. Moisés, a sua identidade em mim é que vai fazer você cumprir o propósito que eu tenho para você com sucesso. É sua identidade de filho de Deus. A sua identidade agora está de filho fugido. Eu quero que você volte lá, porque você não é filho fugido, você é filho de Deus. E filho de Deus não foge da batalha. Filho de Deus não foge da guerra. Filho de Deus não foge daquilo que tem para fazer. Filho de Deus faz aquilo que tem que ser feito. E eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você hoje, mas Ele está falando, você quer prosperidade, abençoe a vida de alguém. Você está enfermo, toque a mão no enfermo e cure, que essa enfermidade que você passar para o outro vai chegar na tua vida. Tem um fogo, irmão, específico para cada um. Esse deserto que você está passando, que eu estou passando, foi feito para gente. E não adianta, irmãos, quem é colocado no deserto por Deus para ser promovido, não adianta querer sair do deserto antes do tempo. Você pode até sair, eu posso até sair, mas eu vou dar numa rua sem saída. Ninguém consegue sair do deserto do Senhor sem que Ele mesmo tire de lá. Enquanto não chega meia-noite, irmãos, a gente não consegue sair de lá. Se o Senhor falou que é meia-noite, é meia-noite. Se o Senhor falou que é 11 horas, é 11 horas. Se o Senhor falou que é no dia tal, que é na Páscoa, é na Páscoa. Se o Senhor falou que é no dia de Natal, é no dia de Natal. Mas é no dia do Senhor. É na hora do Senhor, é como Ele quer, irmãos. Não é como eu quero. Não é como você quer. Mas uma coisa é certa, irmãos. Não precisa a gente querer. Precisa o Senhor querer. Sabe quando o Senhor quer, irmãos? Você pode até estar fugindo de algumas situações. Porque são situações que te machucam. Talvez você queira fugir porque você não aguentou a pressão. Sabe, as pessoas que estavam ao teu lado falaram, foge. Olha a besteira que você fez. Larga isso aí, foge. É mais fácil fugir. É mais fácil ir embora. O Senhor está falando para você, eu tenho um fogo para você. Eu te coloquei nesse lugar, não foi à toa. Você está sofrendo é que você ainda não descobriu o propósito. O propósito do deserto. É por isso que você está fugindo. É por isso que você está apegado a Ele. Moisés se apegou tanto, irmãos, ao deserto, que Senhor, eu não sei falar. Senhor, manda outro, eu sou gago. Ele botou um monte de desculpa. Antes ele não gostava do deserto, ele gostava do palácio. Mas depois de ver tanto tempo no deserto, ele se apegou ao deserto. Porque a gente se apega até o que é ruim, irmão. A gente se apega até o que é ruim. E talvez você esteja vivendo esse tempo, irmão, de sem entender por que você está no deserto. Isso é normal, você não está errado, não está em pecado não, que no primeiro momento ninguém entende. No primeiro momento ninguém entende porque está vivendo uma situação adversa. No primeiro momento, irmãos, ninguém entende porque está frio espiritualmente. Porque quando a gente vê o fogo, a gente fica animado. A gente gosta do fogo. A gente é crente de verdade. A gente é pentecostal, irmão. A gente tem um pé meio roxinho. Mesmo que você não passou por lá, alguém pintou de roxo em algum momento da sua vida. A gente gosta do fogo. A gente quer o fogo, irmãos. E esse fogo vai revelar quem eu fui, quem eu sou, quem eu era. Não tem como fugir desse fogo.
Se você quiser fugir, Moisés tinha oportunidade de fugir e voltar para o deserto. Senhor, eu não quero. A proposta é boa, mas eu não quero, eu não aceito. Ó. Beijo. Ele poderia, irmãos. Até porque ele não era um super-herói. Ele está lá no livro, lá registrado no livro de Hebreus, como herói da fé. Ele não é um super-herói. Ele era um homem como eu e você, mas cheio de fé. Um homem que preferiu crer. Um homem que preferiu entregar. Um homem que preferiu se entregar, melhor falando, para fazer a vontade de Deus. E viver coisas maravilhosas hoje, tanto que hoje nós falamos dele, pregamos sobre ele. E eu fico pensando, irmão, no Espírito Santo. E isso traz uma tristeza no meu coração, irmãos. Que nós estamos vivendo um século muito mais avançado do que Pentecostes. Que eu creio que ali em Pentecostes, como está em Joel 2, o próprio Joel, o profeta Joel relatou isso, falou sobre a chuva, Seródia e a Temporã. E eu creio que ali em Pentecostes desceu as primeiras chuvas. Mas hoje, irmão, nos dias de hoje, o Senhor tem derramado a chuva Temporã, as últimas chuvas, o último tempo do fogo. Sabe, para que a gente busque intensamente o seu poder. E às vezes o problema, irmão, a gente vê problemas abatendo, trazendo esfriamento espiritual, irmãos, na vida de servos de Deus que já experimentaram do fogo, que voltaram a ficar frio, que outrora eram frios, passaram pelo fogo e se esfriaram novamente. Eu não vou afirmar isso, irmãos, porque o Espírito Santo, porque Deus não está mandando eu afirmar. Eu estou falando o que eu estou sentindo no meu coração. Por que a gente acha, irmãos, que o número grande de apóstolos tem se levantado de uns tempos para cá? Por que o Senhor tem levantado esses apóstolos? Foi para colocar bases na igreja novamente? Não, a igreja já tem base, já tem palavra, já tem doutrina, irmãos. Mas é para reafirmar, irmãos, reafirmar, para sustentar quem está em cima dessas bases. Sabe, apóstolo? A gente está vivendo um tempo, irmãos, que a gente tem que evangelizar os evangélicos. Eu creio que um grande avivamento, irmãos, está para acontecer no meio da igreja. O fogo vai cair, irmãos, e não vai queimar, irmãos. Vai ser fogo para todo lado. E não vai ser para alcançar os gentios, não. Vai ser para alcançar a nossa vida primeiro. Porque o fogo esfriou, irmãos. O fogo esfriou. E quando o fogo esfria, irmãos, só nos resta chorar diante de uma situação difícil. Porque quando o fogo está aquecido, irmãos, ainda que a situação seja difícil, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu adoro. Eu creio no Deus que está presente na minha vida. Eu vou adorar em lugar de chorar. Eu vou crer no lugar de chorar. A palavra de Deus fala, irmãos, nas histórias. Flávio Joséfo conta isso, que a viúva de Naim, irmãos, era crente. Ela era mulher de Deus. Ela era viúva. Ela já tinha passado pelos portões daquela cidade. Não era a primeira vez que ela ia passar pelo portão da cidade, porque não se podia enterrar um defunto dentro dos muros da cidade, tinha que ser fora. Ela já tinha passado por aqueles portões, só havia um portão de entrada e de saída na cidade. Ela já tinha enterrado seu marido, ela já tinha passado por aquele local. E o texto fala que quando ela está se aproximando do portão, chega Jesus com seus discípulos, com um grupo de pessoas. Diz que ela estava chorando, já estava tudo certo. As carpideiras já estavam pagas para chorar. Sabe, elas iam atrás chorando. Já estava tudo certinho, já tinha pago, feito pix. Sabe? O número de carpideira dependia, né, da situação financeira da família, já estava pago. Aqueles que vinham tocando também a flauta atrás, já estava tudo certo, tudo combinado, o horário do cortejo, a urna comprada, tudo certo, irmão. Mas antes de chegar no portão da cidade, entra Jesus. Aquela mulher não tinha mais esperança na mente dela, eu vou passar pelo mesmo problema novamente.
Assim como na cabeça de Moisés, o Senhor está mandando eu para lá para me passar o mesmo problema novamente. Ele me conhece. Eu vou voltar e vou passar pela mesma coisa novamente. Mas ela não tinha o que fazer, ela tinha que enterrar seu filho, seu único filho. Já tinha enterrado o marido, mas o texto fala que antes que ela passe do portão da cidade, Jesus entra, Jesus olha aquele cortejo. Nas leis naturais, ele teria que seguir o cortejo, porque quando um grupo encontrava um cortejo para a morte, ele tinha que acompanhar por sinal de respeito aquele cortejo até o enterro do morto. E Jesus entrando pela cidade, aquela mulher falou: já vem mais um grupo para acompanhar o cortejo. Jesus falou: eu vim para trazer vida e não morte. Eu vim para dar vida, não foi para matar. Eu vim para dar vida. E Jesus chegando perto daquele esquife, diz que ele tocou no filho da viúva. Foi isso, irmão? Foi isso, irmãos? Não, o texto fala que ele tocou na urna. Ele tocou naquilo que prendia aquele jovem. Ele não tocou no jovem. Talvez hoje o Senhor queira tocar naquilo que te prende, naquilo que te impede de sentir a mão de Deus, de sentir o fogo de Deus. Diz que ele tocou no esquife. Quando ele tocou na urna, aquele jovem acordou. E o Senhor falou para ele: levanta. Aquele jovem levantou, não, ele sentou. Lembra o que eu falei para vocês? Quando não puder fazer o certo, faz meio certo, mas faz de acordo com a tua força. Ele não tinha força para levantar, mas ele tinha para sentar. Ele falou: eu recebi a ordem de levantar. Levantar eu não estou conseguindo, mas sentar eu vou. Deitado eu não vou ficar. Diante de Deus, deitado eu não vou ficar, porque Ele me deu ordem para levantar. O Senhor conhece a minha força, conhece a minha capacidade. E diz que o Senhor pegou aquele jovem pela mão. Você ouviu todo o esforço que ele fez para sentar, irmão. Você imagina uma pessoa morta já há tempo, já está na urna, perdeu já todas as forças. Aí chega Jesus perto de você e fala: levanta, cadê a força? Mas diz que ele sentou. E ao sentar, Jesus viu que ele fez todo o esforço. Todo o esforço que ele podia para obedecer, todo o esforço que ele podia para poder voltar a adorar o Senhor, todo o esforço que podia para voltar a glorificar o nome do Senhor, todo o esforço que podia para voltar para casa, todo o esforço que podia para colocar a vida dele em ordem, todo o esforço que podia talvez para louvar, todo o esforço que podia para voltar a pregar, todo o esforço que podia para voltar, irmãos, a apacentar. E diz que o Senhor deu a mão àquele jovem levantou do seu esquife. E Jesus entregou a sua mãe. E o Senhor entregou a sua mãe. O Senhor te entende, irmãos. Ele sabe que talvez você não esteja conseguindo se levantar. Tá frio, sabe? Como aqueles irmãos que estavam lá na Rua Azusa, culto frio. Talvez que estavam lá na China, na Europa, no país de Gales, na Índia, lá em Belém do Pará, aquele crente frio, sabe? E o Senhor te entende, irmão, que quando a gente esfria por completo, uma água não aquece de uma hora para outra. Uma água, ela demora a aquecer, né? Ela cresce gradualmente. Mas o Senhor te convida para fazer alguma coisa. Faz de acordo com as tuas forças, irmãos. Mas não fica parado, não fica imobilizado, não fica inerte, irmãos. Porque uma pessoa inerte, irmãos, uma pessoa paralisada, uma pessoa passiva, irmãos, se ela continua passiva por muito tempo, irmãos, é como um defunto. Ele fica inerte, ele fica passivo, ele fica parado, ele fica imóvel, até o ponto de se decompor cada vez mais. E o Senhor está te chamando para a vida hoje. O Senhor está te chamando para o fogo hoje. O Senhor está pedindo que você faça alguma coisa. O Senhor está falando para que você se levante desse lugar que você está, que você fugiu, que você se colocou, desse trabalho que você se colocou para fugir do fogo de Deus. Talvez seja o teu trabalho que está te afastando do Senhor.
Eu não sei o que está te afastando do Senhor, irmãos. Eu sei de uma coisa, irmãos, que depois que se experimenta o fogo, irmãos, você não pode ficar longe dele. Longe dele, irmãos, não tem vida. Dá para entender? Longe do fogo não há vida. E o Senhor está te chamando para a vida. O Senhor não está te chamando para a morte. O Senhor está te chamando para a vida. A gente vê hoje em dia, irmão, não estou falando do Projeto Viva, porque graças a Deus aqui tem irmãos do fogo. Aqui tem irmãos, meu Deus do céu, os cultos têm sido poderosos. Deus tem falado poderosamente, irmãos, nesse lugar, através desse lugar, através dos irmãos. Vocês são lindos. Mas se porventura, irmãos, você está esfriando, ou se você já esfriou, não aceite vir para a igreja só por vir à igreja. Faz alguma coisa, levanta do seu lugar, fala em mistério. Ah, mas eu não estou sentindo, mas fala a si mesmo. Faz alguma coisa, não se permita se decompor em vida. Se levanta, deixa o fogo queimar novamente. Há um fogo aí dentro de você que precisa ser queimado. Não para consumir, mas para te dar destino. Não para te consumir, mas para fazer com que você cumpra o propósito de Deus. Há um propósito. Deus há um propósito na tua vida, meu filho. Eu não sei se você tem passaporte, mas se não tem, tira. Sabe? Se não tem, tira o passaporte. Você está orando, Senhor, me leva aí para os estados aí. O Senhor falou, vou te levar para países, meu filho. Só não sai do fogo. Sabe? Permanece no fogo. Dorme com fogo. Come diante do fogo. Tem pessoas aqui que o Senhor já falou, larga o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. E você ainda não largou. Sabe qual é a tua desculpa para o Senhor? Ainda não é o tempo. Se não fosse o tempo para Moisés, Deus não tinha falado naquele tempo. Deus só fala quando chega o tempo. Deus não fala fora do tempo, irmão. Se Deus está falando é porque chegou o tempo. Então tem pessoas aqui, irmãos, que não estão conseguindo se aquecer. Não é porque não quer, não. Não é isso que eu estou falando. Não é porque não quer, irmãos. É porque você está sem força. Sabe? Se o Senhor não toca na urna daquele jovem, ele ia continuar sem força. Porque o que prendia aquele jovem era maior do que o jovem, era maior do que o amor da sua mãe, era maior do que o amor da sua igreja, era maior do que o amor da sua família. Sabe, quando a gente fica frio, que a gente fica inerte, aquilo que nos prende é maior do que aquilo que está fora. Só o Senhor para tocar, irmãos, para nos dar vida novamente, para nos fazer obedecer novamente, para nos fazer sair do sepulcro novamente, para nos fazer nos movimentar cheio de faixa, obedecer a voz dele. A pedra do túmulo de Lázaro só foi tirada depois que ele se levantou da mesa do sepulcro. Lázaro, vem para fora. Tirai a pedra, Lázaro, vem para fora. Ele deu um jeito, ninguém foi lá ajudar Lázaro, tirar as faixas. Ó, vai alguém lá, vai lá, obreiro, vai lá, desenrola ele. Ele está enrolado, como é que ele vai levantar? Depois que o Senhor nos acorda, irmãos, não tem mais desculpa. As faixas não conseguem mais nos prender no sepulcro. A desculpa era a faixa, não era não, irmãos, é porque estava sem fogo. Lázaro, levanta. Lázaro escuta a voz. Ao escutar a voz, Lázaro levantou com faixa e tudo, porque o Senhor só mandou tirar depois que ele saiu. Depois que ele recobrou as forças, ele fez aquilo que podia. Ele não podia tirar as faixas, mas ele podia levantar. Jesus sabia que ele podia. Jesus não manda a gente fazer nada que a gente não possa. E ele está falando para você hoje, faz aquilo que você pode. O que você pode hoje? O que você pode fazer hoje para receber fogo novamente? O que você pode fazer hoje? Ou o que você fazia antes? Que você não faz mais, o Senhor está falando, eu quero que você faça de novo. Eu quero que você faça novamente, para que você receba fogo de novo. Você está apático porque não está me ouvindo. Você está apático porque não está tirando as sandálias, não consegue se aproximar. E quem não se aproxima não ouve direito.
Eu estou falando aqui, está todo mundo me ouvindo, mas lá na esquina não vão me ouvir, porque está longe, tem que se aproximar para ouvir. Tem que estar perto. Senhor, que é cada um de vocês pertinho dele. Fogo queimando, aquecido. O problema vai vir, a dificuldade vai vir, a vontade de chorar vai vir, mas o calor do fogo vai ser maior do que os problemas. Eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pode falar isso? Eu sei quem tem crido. O Senhor está falando contigo. Eu sei quem eu tenho crido. O Senhor te pergunta, você tem certeza em quem você tem crido? Ele é poderoso para te dar vida que você perdeu há muito tempo. Você pode falar isso para o Senhor. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para me tirar dessa situação de frieza, de apatia espiritual. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para me conduzir em triunfo, ainda que seja para o Egito novamente, ainda que seja para libertar um povo de dura cerviz. Eu sei em quem tenho crido. Quando a gente crê no Senhor, irmãos, a gente não dá nada por perdido. A gente pode deixar por um tempo, mas isso não significa que você deu como perdido. Não é isso, apóstolo? Às vezes nem liga. O Senhor fala, nem telefona. Não telefona não. Deixa ele ver, deixa ele fugir, deixa ele ir para Miriam. Mas o apóstolo continua orando, a apóstola continua orando. Mas deixa ela fugir. Ela quer fugir, é tempo de fugir, deixa fugir. Mas eles alargaram, não, continuam orando. Porque sabe que uma hora o fogo vai alcançar. Uma hora o fogo vai chegar lá. Uma hora ele vai estar diante do fogo. Uma hora ela vai estar diante do fogo. E diante do fogo não tem como se esconder. Diante do fogo nós somos quem somos. Diante do fogo nós somos nus, irmãos. Nós perdemos a farda, o título, a armadura, o diploma, o bom louvor, a boa palavra. Perdemos tudo. Diante de Deus, irmãos, nós somos, voltamos a ser como saímos do ventre da nossa mãe. Quando nós estamos diante do Senhor, irmãos, do fogo do Senhor, a gente não tem a nossa vida mais como preciosa, mas a vida do Senhor como preciosa. Se eu tiver que morrer, morri. Sabe? Não tenho mais minha vida como poderosa. Não são as circunstâncias que me fazem buscar o fogo ou não buscar o fogo. E eu quero passar para o apóstolo, que eu já passei 10 minutos, quero convidar o apóstolo aqui. Hoje é noite de Santa Ceia, irmãos. E a proposta do Senhor é que cada um de vocês aqui saia com uma chama acesa. Sabe aquela chama que tem dia que você não consegue nem dormir? Porque ela está acesa, você quer dormir, não consegue. O Senhor está falando contigo, está conversando contigo. Aquela chama que você volta ao ministério, volta os dons. Aquela chama que faz você ir nos teus vizinhos falar do amor de Deus. Sabe? Aquela chama que faz você perdoar aquilo que você não queria perdoar. Essa chama. Para cada um, Deus tem um propósito da chama. Busca a Deus esse propósito. Mas eu tenho uma proposta para você hoje. Não participe da ceia sem buscar a primeira chama. Sabe? Para que não seja só suco de uva e pão, mas que seja sangue e carne de Cristo entrando no seu corpo espiritual, te alimentando para te fazer vivo novamente, para que você tenha vivo novamente, para que você saia dessa apatia espiritual, para que você não passe pelo portão da cidade com teu morto no esquife, mas que você retroceda antes de chegar no portal da cidade.
Antes que os coveiros abram a sepultura para colocar o teu morto dentro, você retroceda para casa com júbilo de alegria. Eu quero deixar essa responsabilidade com você. Faça o que você pode essa noite. Você vai hoje participar da Santa Ceia do Senhor em memória dEle. Não faça isso de qualquer jeito, porque é em memória dEle. Não faça isso de qualquer jeito. Tome a ceia. E eu quero te dar uma direção essa noite do Espírito Santo. Fala, Senhor, eu vou tomar. Ei, xarabalabandeira e calalabaça. Eu quero participar do teu corpo e do teu sangue. Eu estou até passando por um momento aí de sábado de aleluia, que até as pessoas que estão à minha volta, eu não estou crendo que ela vai ressuscitar. Não estou crendo que o Senhor vai dar jeito na minha situação. Mas o Senhor está falando para você, eu vou dar. Você talvez esteja no sábado, sabe? O sábado não acontece nada, porque na sexta morreu. Na sexta o que tinha que ser morto, morreu. No sábado de aleluia não tem morte nem vida, não tem nada, que é pior. Porque quando tem morte, tá ali, pá. Quando tem ressurreição, tá ali. Mas no sábado de aleluia não tem nada, silêncio total. Talvez você esteja passando por esse momento, sábado de aleluia. Mas o Senhor fala, o domingo da ressurreição. Chora, balabandereca. Isso aqui é uma porta aberta, irmãos, fazer isso em memória de mim. Para que coisas na tua vida venham a ressuscitar. Para que o teu espírito venha ressuscitar. Para que a tua alma que está morta venha ressuscitar. E tenha intimidade com Deus novamente. Que não dependa do culto para ser avivado, mas que dependa do fogo de Deus para receber o avivamento onde quer que você esteja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por conta disso. Se você quer o fogo, aplauda o Senhor. Se você quer o fogo, irmão, se expressa.